Fala galera, começando agora mais um episódio de Bebedores em Séries e hoje a gente vai trazer um vídeo que a gente pensou em criar uma série de introdução, né, pra gente meio que trazer as pessoas que acompanham a gente, que gostam mais de série, saber um pouco mais sobre cerveja e quem mais acompanha por conta das cervejas, conhecer um pouco mais sobre os termos relacionados às séries. Então a gente vai começar hoje com uma introdução sobre as famílias de cervejas e os tipos principais de série que a gente tem. A gente chamou a nossa querida Marcelinha do canal Cretinas. Oi. Acompanha o canal Cretinas, eu vou passar por aqui. Por aqui na cara dela, pra você. Aí, nós chamamos ela porque a gente fez uma pequena pergunta pra ela. Marcela, quais são os tipos de família de cerveja? Aí ela pegou, virou... Não sei. Pilsen. Aí a gente falou, opa, vamos chamar ela que tá certinho isso aí, né? É isso que a gente quer. Vai. Essa é a ideia mesmo, é não saber. Então ela vai servir como cobaia pra esse primeiro vídeo. Só sei beber cerveja. Então, mas é a melhor coisa. A melhor coisa. Aí você, qualquer dúvida que finge que você é o pessoal que tá lá na frente assistindo o vídeo. Então, não entendeu, quer saber alguma coisa, para e pergunta. Pode deixar. Beleza? Você tá fazendo o papel deles. Ó a responsa. Tá bom. Ok? Ok. Então, você escolhe. A gente começa falando primeiro do quê? De série ou de cerveja? O que você tem mais curiosidade? Cerveja. Então demorou, a gente vai começar com cerveja. Beleza. Bom, a gente tem aqui duas opções de cerveja que a gente trouxe, as duas da 961. A gente fez um vídeo, vocês podem ver, tá aqui no cardzinho que eu vou deixar aqui em cima e também na descrição, um vídeo que a gente fez no Dog Lab, que a gente entrevistou o Patrick da 961 Beer, que é o responsável por trazer a cerveja aqui pro Brasil. E a gente tem a 961 Red Ale e a 961 Lager, para representar as duas famílias de cerveja que a gente tem. Isso aí. Para começar a falar sobre cerveja e as duas famílias. A cerveja é uma bebida de milênios, certo? E ela é dividida principalmente em duas grandes famílias, que são as ales, que foi como começaram a ser produzidas, e as lagers, que foram cervejas que a partir do século XIX começaram a ser muito aceitas e hoje são as mais consumidas no mundo inteiro. E elas começaram a ser produzidas mais ou menos no século XIV, né? Sim. Ela surgiu. E no XIX que começou a popularizar e espalhar para o mundo. E vocês vão entender por quê, porque a gente vai explicar o que é cada um. Isso aí. Vamos começar pela Ale, que foi a primeira, correto? Bora. Estilo Ale é uma família de cerveja produzida por acaso, como começou a produção de cerveja. E ela basicamente que ela tem a fermentação, a alta fermentação, como eles falam, o top fermentation. O que é isso? Antes dos métodos de produção mais avançados, as tecnologias serem inventadas, a cerveja era produzida a partir da fermentação do amido, de cereais maltados como a cevada e o trigo. Hoje em dia já se usam outros, né, que são os aditivos que eles dizem, mas as ales, a grande maioria são de cevada e trigo. O que acontece? Quando você prepara o mosto, a cerveja, esse amido, a levedura vem para transformar o amido, o açúcar do amido em álcool. E isso acontece entre 15 e 25 graus, essa fermentação. E as leveduras, elas são depositadas em cima do moço, então elas fermentam lá em cima. Essa alta temperatura, ela solta ésteres, que são principalmente o processo químico que dá as maiores nuances da cerveja. Então por isso que as ales costumam ser cervejas mais, como eu posso dizer, mais... São mais perfumadas, tem um sabor Isso. Que você consegue identificar coisas mais cítricas ou coisas mais frutadas, alguma coisa... As que trazem uma característica mais evidente, normalmente são as ales, por conta do processo de fermentação. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Diga-me. A diferença, então, tá no modo de preparo, assim, De fermentação, principalmente. Fermentação. Essa fermentação que faz o sabor ficar isso, mais... muito das características que apresentam a cerveja, ela se dá no processo de fermentação. É ali que vai nascer a base da cerveja. As maiores nuances vão ser apresentadas nesse momento. E aí o legal de lembrar de alta fermentação, além de você lembrar que a levedura ela fica em cima, alta, também lembrar que é por conta da temperatura mais alta. E aí você consegue lembrar a alta temperatura, que é na faixa dos 14 a 25, e a levedura fica em cima. Bom, a Lager, para fazer um contraponto, ela é de baixa fermentação. Tanto por conta dela, da levedura se depositar no fundo
da fabricação, ela também funciona fermentando em temperaturas mais baixas, que é na faixa dos 10 graus, mais ou menos, é onde ela age. E ela começou a ser produzida na Alemanha, né, por volta do século XIV, quando eles começaram a produzir em cavernas. Isso. E as cavernas trazem essa característica de temperatura mais baixa e trouxe essa característica também ela, por padrão, ela não apresenta tantas nuances evidentes, né, de aromas muito específicos ou de sabores muito específicos. Ela é uma coisa meio neutra. Porque justamente essa fermentação com temperatura mais baixa, os ésteres não brotam mais. Eles não brotam, eles ficam enterrados mesmo, eles ficam lá embaixo junto com a levedura e não traz essa evidência. E a partir do século XIX... Pode falar, Fê. Assim, no caso, a produção, pelo menos para grande escala, seria mais fácil, é isso? Vai depender muito da lager. Agora sim, assim, no século XIX, ela se tornou muito comum a partir do século XIX, que a refrigeração mecânica foi inventada. Porque eles faziam nas cavernas, porque a caverna ela é um ambiente que costumava manter uma temperatura. Só que no verão europeu, mesmo a caverna não conseguia chegar nisso, então era uma cerveja sazonal. Aí com o advento da refrigeração mecânica, ela foi. Agora você pode produzir, se tiver uma geladeira, obviamente, você consegue manter os 10 graus e a fermentação ocorre normalzinho. Não, enquanto vocês estavam falando assim, eu lembrei de umas propagandas assim que passavam um tempo atrás, meio que mostravam, né, A fabricação. A fabricação, que ela, também tinha que enfatizar que ela era bem, produzida sub-zero, né, abaixo de zero, não sei, pra ficar bem gelado. Assim, da Antártica, da Antártica sub-zero. Disso, Essa mega temperatura baixa faz com que a cerveja esteja extremamente neutra, aquele paladar super acessível, não é muito amarga, não tem sabores diferenciados. E essa é uma das razões de pessoas consumirem cerveja muito gelada, porque você esconde todas as características da cerveja. Então se ela é ruim, você não percebe, porque ela está muito gelada. E aí o paladar, ele não consegue distinguir as coisas, porque está muito gelado. Então você adormece a língua, você para de sentir as coisas. Dos estilos a gente vai fazer um vídeo, obviamente, falando não de todos, a gente não vai conseguir abordar todos os estilos de cerveja do mundo, mas os principais. E a gente trouxe para você ver as diferenças das duas cervejas, certo? Enquanto eu vou abrindo, puxa as séries aí. Isso aí. Basicamente, como as cervejas, a gente tem duas grandes famílias de série. O que você acha que tem de diferente entre tipos de série? Quando eu te falar, que tipo de série que você gosta, o que vem na sua cabeça? Drama... Então, são estilos. Igual a gente tem os estilos de cerveja, a gente tem os estilos de série. Que é drama, comédia, investigativo, drama policial, qualquer coisa assim. Então como é que você determina assim, o tipo? Então, vamos chamar de família, só pra ficar na mesma linha das cervejas. A gente tem as séries procedurais e as séries sequenciais. Certo. Dando esses dois termos pra você, o que você imagina que é uma série sequencial? As que tem várias temporadas? Não. Pra ir nessa linha de explicar o que é procedural e sequencial, vamos começar pela procedural. A procedural, ela não segue uma sequência. Você pode assistir um episódio, depois você assiste outro, depois outro, mas se você perdeu algum no meio do caminho, você não perde a história. Por exemplo, séries de comédia tem muito isso. A maioria das sitcoms. Que tipo de série? Lembra de Friends? Lembro. Se você pegasse um dia qualquer e assistisse Friends, você ia rir, você ia entender o episódio do começo ao fim, aquele episódio isolado. Você não precisava assistir a série inteira para entender do que se trata. Você tem aquele episódio e pronto, acabou. Agora, uma série sequencial não, você precisa da sequência. Ela tem um termo que a gente chama de arco. Ele tem um arco que é do que se trata a história, né, o plot, o que é essa história, que você precisa ver do começo ao fim. E aí, às vezes, você tem um plot que é da temporada, você tem uma temporada que você precisa ver ela do começo ao fim para entender do que se trata, e você tem, às vezes, um outro arco maior que você precisa ver a série inteira, todas as temporadas. Exemplo, Lost. Tem gente que xinga, porque assistiu um episódio aqui, outro 2 meses depois, aí não entendeu porra nenhuma, não, e é tudo errado, que série bosta. Não, se você assiste do primeiro ao último, tudo vai se encaixando, os episódios são buscados. A sequencial, ela demanda um pouco mais de tempo e atenção, que você tem que ver na sequência, como o nome diz. A procedural não.
Você sentou pra assistir, por exemplo, House. Você acompanhou House? Você assistiu alguma coisa? Eu assisto. Então você pode chegar... Crises, né? então você pode chegar a ver um episódio isolado que vai ter o caso da semana. Vai ter ali, no caso do House, a doença que eles vão começar não sabendo do que se trata, vão fazer os testes e tal, e no final resolve. Tanto é que hoje eles reprisam e não é em sequência. Embaralhado. Até tem um arco. Também era Medium também. Medium era a mesma coisa. Até tem um arco principal, assim. Sim. Sabe, é pano de fundo, não é o objetivo. Meio que a sequência, assim, é da evolução da família, né? Que as crianças eram pequenininhas, ela era mais nova, e aí a família foi crescendo, foi, né, ficando mais velha. Como exemplo de procedural. Só isso. Você pega qualquer série de investigação, basicamente, CSI, ou então House, praticamente todas as de comédia, você tem isso. Agora, as sequenciais, você tem Lost, Sopranos, Game of Thrones, Breaking Bad. Todas essas você precisa ver em sequência, um episódio depois do outro. Você não pode pular, porque senão você se perde. Essas são basicamente as duas famílias de série, pra gente fazer o contraponto com as duas famílias de cerveja. E só puxando um finzinho, tanto série quanto cerveja, ela tem aquele adendinho, né? Nas cervejas, também alguns estudiosos dizem que lambique é uma outra família de cervejas. Porém, as lambiques, o processo de produção é idêntico das ales. A diferença é que a fermentação é espontânea. Então, na área de Bruxelas, tem uma levedura específica, então os tonéis ficam abertos e a levedura cai sozinha do meio ambiente e a cerveja é fermentada. Então, ela é muito mais azeda, é bem interessante, mas não deixa de ser uma ale. E de série, existe o termo séries antológicas, que são as séries que têm várias temporadas, porém cada temporada tem uma história fechada. Exemplo, American Horror Story, True Detective. Então, assim, ela é sequencial. Do episódio 1 ao 10 tem uma história fechada. Só que a segunda temporada pode ser atores diferentes, uma temática totalmente diferente. Então a gente também não considera uma família de série, porque ela é sequencial, a grande maioria. Porém, é um estilo totalmente diferente, certo? E agora, só pra fechar, vamos experimentar pra você ver as diferenças? Bora. A melhor parte. Tava demorando, né? Só fala. Vai esquentar. Então, sem ir mais a fundo na degustação, são ótimas cervejas. Experimenta e vê o que você acha. Boa. É boa, delícia. Como é um vídeo de introdução, a gente não vai aqui pedir pra fazer uma degustação, porque aí a gente já entende que é um passo... Vai tomar azedinho, assim. Só uma cheirada pra você ver, depois vem nessa aqui. Bem aromática, né? Bastante. Agora vem nessa. Bem menos. Bem menos. Bem mais suave. Paladar muito mais próximo das nossas cervejas comerciais aqui do Brasil. Dá pra sentir mais o gás dela. Isso é uma das coisas das lagers, elas são bem mais carbonatadas. Qual que você prefere? Olha! É que eu gosto de azedinho, assim. Mas são duas ótimas cervejas. São. As duas são famílias diferentes que se propõem a trazer produtos diferentes por conta do processo de fabricação delas. Cada uma tem a sua nuance, tem o seu momento, tem a sua ordem de experimentar ou de tomar. Porque se você começa com uma e depois vai para outra, se não for numa ordem pensada, planejada, você pode matar as duas experiências. Então você começa das mais sutis para as mais complexas, que aí você consegue aproveitar melhor. E aí, como esse é um vídeo de introdução, a gente vai fazer outros ainda. Para entrar um pouquinho mais a fundo em cada coisa. Então é aos poucos. Deixa nos comentários o que vocês acham, o que vocês querem saber, curiosidades. Manda as dúvidas, faz o papel aí de perguntar pra gente. Se a gente não souber, a gente vai atrás, a gente vai pesquisar, porque a gente também não sabe de tudo. Me desculpa que eu servi na taça ao contrário, tá? Aí eu era aqui e a lager era aqui, mas é um vídeo introdutório. É bem pra começar mesmo, então... A gente vai falar de copos também, o porquê de ser ao contrário. Mas por que de ser ao contrário, Marcelo? A gente te chama pra falar de copos, tá bom? Se você gostou, por favor, deixa seu joinha aí pra gente, comenta o que você achou, compartilha nas redes sociais para que mais pessoas vejam e possam tirar as dúvidas, assim como vocês e a gente. E, por favor, participa aí com a gente, em todas as redes sociais nós estamos nela, é só procurar Bebedores em Série. Assiste o canal da Marcelinha. Pode ir lá, a gente vai deixar o link aqui no rosto da Marcela, tem no card aqui em cima e também na descrição, então é fácil de achar. E siga a gente nas redes sociais também, Bebedores em Série, canal Cretinas. Isso aí. Saúde. Até o próximo. Saúde.